aula de hoje é sobre distribuição eletrônica e vamos falar um pouquinho sobre como encontrar um elétron. Então, vamos colocar aqui, ó, como encontrar um elétron. Especialmente o diferenciador, tá? Essa é a brincadeira de hoje, ok? Então, diferenciador porque esses elétrons, lembrando que tem a variável da energia, então eles mudam a localização de acordo com a energia. Primeira coisa que a gente tem que saber é que, como o Rutherford falou, o átomo ele é formado pelo núcleo e por eletrosferas. Pela eletrosfera, né, que é a eletrosfera no singular, tá? E essa eletrosfera vai ter vários elétrons ao redor aqui, ok? Ao redor, assim como tem os átomos, tá, ok? E esses elétrons, eles, não nesse exemplo, mas no exemplo mais circular, ele tem vários níveis ou camadas de energia, assim fica mais didático pra gente entender, tá? Ele pode subir ou descer, de acordo com a quantidade de energia que ele tem, certo? Então, pra gente entender isso e saber sobre a energia e a localização dos elétrons, é necessário entender, vou fazer aqui rapidamente, que os elétrons, eles possuem camadas, né? Possui 7 camadas. Os elétrons não, os átomos. Átomo. Um átomo, vamos pegar um átomo. Possui 7 camadas e possui 4 subníveis, que vão ser distribuídos de acordo com a camada, de acordo com a quantidade de camada que eles tiverem. Cada camada tem um número máximo de elétrons que eles podem ter, assim como subníveis também tem um número máximo de elétrons que eles podem ter, ok? Mas é necessário, então, primeiramente eu vou falar aqui sobre as camadas, né? E além disso, a gente acha primeiramente pelas camadas, né? Número quântico principal, depois os subníveis, né? Nível e camada, mesma coisa, tá? Depois pelo que é o número quântico secundário, depois pelo número quântico, vou colocar aqui número quântico magnético, que vai de -3 a +3, tá? Número quântico magnético. A gente vai falar mais posteriormente, mas só para a gente entender quais são a receitinha de localização desse elétron, tá? Desse elétron diferenciador. E depois que a gente segue essa regrinha, essa receitinha, vou colocar aqui a receita, ou GPS, para se achar esse elétron diferenciador, a gente parte para encontrar o elétron da camada de valência e pronto, saber que tipo de elemento é esse. Então, o próximo é o número spin, né, que pode ser 1/2 ou menos meio, que vai falar sobre em que sentido esse elétron tá. Qual o giro, né? Se tá para cima ou para baixo, que é o número quântico spin, ok? Essa aqui é a receitinha, é o que a gente vai tratar nessa aula, basicamente. É uma introduçãozinha. Então, primeiro nós vamos falar aqui dos níveis. Os níveis. Os níveis é de 1 a 7, tá? Representado de K a Q. Então, os níveis nós temos o K, o L, o M, o N, o O, P, Q. Ou seja, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6, 7.
Cada nível tem um número máximo de elétrons, né, que cabe nesses níveis, assim como eu tinha dito. E no nível 1, por exemplo, só cabe 2 elétrons. No nível 2, cabe 8 elétrons. É necessário a gente decorar isso, né? Quantos elétrons cabe em cada nível. No nível 3, 18. Nível 4 e 5 cabe 32, são os níveis com mais quantidade de elétrons. No nível 6 cabe 18 elétrons e no nível 7 cabe 8 elétrons, certinho? Então, esse é o número máximo de elétrons que cabem em cada nível. Sabido isso, a gente passa para o subnível. Vamos saber a quantidade de cada elétron no subnível. Como eu tinha dito, subnível vai de 0 a 3, tá? Representado pelas letras S, P, D, F, ou a famosa sem pão da fome, tá? Então, se a gente colocar aqui SPDF, cada subnível também tem um número máximo de elétrons que cabe, né? Então, nesse subnível S vai caber só 2 elétrons. Nesse subnível P só cabe 6. Aqui só cabe 10 elétrons e aqui só cabe 14 elétrons, certinho? Então, número máximos de elétrons em cada nível, subnível, ok? Então, para a gente entender, nós temos aqui, vamos fazer a representação. Número camada 1, né? Lembrando que a camada 1, ou nível 1, é o nível mais interno. Então, aqui nós temos o nível 1. Esse nível 1, certo? O camada K. Camada K. Vou colocar aqui para vocês verem aqui também. Vai poder só ter 2 elétrons. Mas essa camada K, ela se subdivide, tá? Ela se subdivide na camada S. Recapitulando, né? Voltando, o próximo tópico daqui vai ser a própria distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui, ó, a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, a camada 5, a camada 6 e a camada 7. Certinho? Próximo subnível. Então, é necessário saber, não vamos para o subnível, é necessário saber a quantidade máxima, né? Cada um. Aqui cabe 2, aqui cabe 18, 8, né? Aqui cabe 18, aqui cabe 32, aqui cabe 32, aqui cabe 18 e aqui cabe 8, certo? Sabido isso, né? A quantidade máxima, agora a gente vai para fazer a distribuição, tá? A montagem do diagrama, na verdade, do Linus Pauling. Diagrama de Linus Pauling. Como que a gente faz esse diagrama? Primeiro a gente vai ver a camada. Camada 1. Vamos fazer por camada, né? O povo gosta de fazer vertical, mas vamos fazer de uma forma horizontal para a gente entender como é feito esse diagrama. Ok, camada 1. Quantos cabem? Camada 1, tá? Já identifiquei. Quantos elétrons cabem na camada 1? 2, ok. Então, vamos para o subnível. Subnível o primeiro S. Quantos cabem no subnível S2? Já temos formado aqui 2 elétrons, que é o máximo da camada 2, da camada 1. Então, tudo bem, camada 1 está formada. Vamos para a camada 2. Camada 2 cabe 8, certo? Subnível S cabem 2 elétrons. 2 elétrons não é suficiente para
formar aqui a camada 2 por completo. Então, a gente passa o outro subnível. Então, repete que ainda estamos na camada do nível 2 e vamos para o próximo subnível, que é o P. O P cabe 6 elétrons. Então, aqui a gente já tem formado 18, né? Aqui, 18 não, 8. 6 mais 2, 8. Aqui nós temos 2, capacidade máxima, certo? Vamos para o nível 3. Nível 2 está formado, ok. Nível 3. Nível 3 cabe em 18. Tá. Vamos então para subnível. Subnível S, ou subnível 0, cabe 2. Não é suficiente. Camada de novo, nível de novo, subnível P. Subnível P cabe 6. 2 com 6, 8. Não é suficiente. Vamos de novo. 3, que é a camada, né? Ainda estamos na camada 3. Subnível D. Subnível D cabe 10. Lembrem, né? Que eu tinha dito aqui, cabe 10. Ok, cabe 10. 10 com 6, 16 com 2, 18. Achamos o total de elétrons do nível 3. Vamos para o nível 4. Nível 4 cabe 32, é o nível com mais elétrons. Subnível S, subnível ainda no nível 4, né? Subnível P6, no nível 4 ainda. Subnível D, D10, vamos ver aqui, ó. 10, 6, 16, 18. Não é suficiente, né? 32. Nível 4 ainda. Subnível F. Subnível F cabe 14. 14 mais 10, 24. Com mais 6, 30. Com mais 2, 32. 32 elétrons. Capacidade máxima do nível 4 já está concluída. Como aqui também cabe em 32, então a mesma conformação. Só que aqui é a camada 5, pelo amor de Deus, camada 5. 5S2, 5P6, 5D10, né? Nível subnível. 5F14. Soma máxima 32. Capacidade máxima, ok. Ok? Vamos para subnível, para o nível 6, né? Nível 6. Ok, nível 6. Cabe 18. Menos, né? Já diminuiu. Nível 6 cabe 18. Lembrando que nem necessariamente é crescente, né? É crescente até aqui. Mas a gente lembra, né, que a camada de energia não é feito de forma linear, né? Diagonal. Então, nós temos aqui uma crescente de energia até aqui, né? E depois ela volta, diminui e cresce de novo. Só que não é assim, não é por órbitas, né? A órbita 7 é mais energética e a órbita 2 é menos energética. A órbita 4 e 5 que é mais energética, né? Então, como é diagonal, imagina que 2, a camada 1, aí vai para a camada 2, aí volta para a camada, por exemplo. Não, depois a gente volta para essa questão, né? Interessante isso aqui. Mas depois a gente volta aqui. S2, 6, P6, 5, D10. Total, 18 elétrons. Capacidade máxima, ok. 7, né? Então, aqui nós temos o nível 7. 7S2, 7P6. Capacidade máxima, 8 elétrons. Concluído. Prontinho. Formamos aí o teorema de Linus-Pauling. Agora a gente vai só exemplificar como que é a energia. Ó, energia, nível de energia crescente
crescente por diagonais. Ok? Ou seja, vamos fazer a reta aqui, ó, da direita, sempre da direita para esquerda. Corto 1. Direita para esquerda. Corto 2. Aqui nós vamos pegar o 2 e 3. São os próximos. Aqui nós vamos pegar o 3 e o 4. Os próximos. Aqui nós temos o 3, 4, 5 próximos. Aqui nós temos o 4, o 5 e o 6, certo? E aqui nós temos o 4, o 5, 6 e o 7. Pegamos todos. E aqui nós temos o 5, 5, 7. Certinho? Esse aqui é o sentido para se ter um nível crescente de energia, ok? Nível crescente de energia. Certinho? Então, vai 1S2, 2S2, aí depois 2P6, 3S2, aí volta. 3P6, 3, 4S2, volta. 3E10, 4P6, 5S2, volta. Certo? Esse é o nível crescente de energia. Então, como a gente fez isso aqui, voltamos para isso aqui. Por exemplo, aqui nós temos a órbita, né? Os níveis, vai ter os subníveis, ok? Mas, como não é um nível crescente, né? Como eu disse aqui, que diminui de novo, aí cresce de novo, ok. Então, aqui, o 2, nível crescente, seria 1, ok. 2, 3, 4. Aqui tá na ordem. Aqui, ó, um que vai até o 4. 3 por 4 é 2, é 3, até o 3. Um que vai até o 3 é 10, tá? Então, nível 1. Nesse 2, subnível, vamos considerar como subnível. Aí depois vai pro 2. Aí depois ele vai pro 2 de novo, só que no subnível P. Aí depois ele vai pro 3, ok? Pro 3. Subnível PS. Depois ele vai pro 4. Então, vamos ser mais uma órbita aqui. Vai pro 4. Traçando a trajetória, esse da energia, né? 4S2. Depois ele volta pro subnível 3 de novo, né? Depois ele volta pro subnível 3 e depois pro 4. Então a trajetória dele é assim. Ele vai, sobe, sobe, é ascendente, né? Volta pro 3 e depois pro 4. Que loucura, né? Mal viagem isso daqui. Uma loucura. Enfim, então é isso. Nós temos aqui a distribuição, voltando, né, para nossas divagações de digressão, mas voltando para a distribuição eletrônica, nós temos um S2, pela ordem, né? Questão de energia. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, né? 3P6, aí o 4S2, 3E10, 4P6, 5S2, depois volta 4D10, 5P6, 6S2, volta 4F14, 5D10, 5D10, 6P6 e 7S2. Aí depois volta 5F14, 5D10 e 7P6, que é o subnível último, ok? Então, essa é a ordem aqui crescente por diagonais do nível de energia de um elétron, certinho? Vamos fazer um exemplo? Só pra gente conceituar. Exemplo aqui.
Vamos para uma de ponta que pegamos. Vamos pegar o ferro. Ferro, lembrando que aqui representa o cátion. Cátion ânion, né? O cátion não, o íon, né? Você vai representar o íon aqui no superior à direita. A massa em cima, ou a massa aqui, e aqui o próton. Então, ferro é igual a 26, próton. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok. Primeiro, número de prótons, Z é igual a E. Z é igual a 26. 26. Porém, elétrons, né? Equivale a 26 e aqui temos um íon. Esse íon é um cátion. Como é um cátion, quer dizer que esse elemento, essa partícula, esse componente está positivado, ou seja, tem menos elétrons. Então, ele perdeu 2 elétrons. Então, o número de elétrons é 24 elétrons. Esse é o total. Ok, mas vamos fazer toda a distribuição primeiro, tá? Vou pegar essa caneta aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, distribuição de elétrons. Um S2, 2S2, né? Lembra aqui, né? 2P6, tem quantos já? 10. 2P6, 3S2, 12, 3P6, 18, 4S2, 3D10, 3D10. Vamos contar pra gente saber se tá tudo certo. 10 tem que dar 26, tá? Primeiramente, 10, 20, 30. Deu 30. Não pode ser 30 porque não pode passar ali a 26. Então, é D6, né? A gente diminui. D6. Só que não pode ser 26 elétrons. Tem que ser 26 menos 2, que é 24. E como a gente faz para ter 24 aqui? A gente vai selecionar os níveis, tá? Vai tirar pelo nível. Então, aqui nós temos nível 1, aqui nós temos o nível 2, o nível 3, o nível 3 aqui, tem mais um 3, lembra, viu? Lembra da trajetória desse aqui, 3. Tá? Nessa camada nós temos 2, nessa camada 8, nessa camada nós temos, não 18, né? 12, 13, 14, 14, mas a capacidade é 18, tá? E na última camada, a camada 4, que cabe 32, nós temos 2 elétrons na última camada. Essa é chamada camada de valência, tá? Camada de valência, onde se encontra o elétron diferenciador, ou o último elétron, certinho? Então, aqui, nós vamos tirar esses dois aqui, então essa camada passa a existir. Então, aqui nós temos, tira 4S2, 24 elétrons no total, certinho? Então, esse é um exemplozinho sobre a distribuição eletrônica. Mas, continuando aqui na questão da localização desse elétron. Ok, achamos esse elétron aí que está na camada de valência, que no caso é D3D6, o sexto elétron ali vai ser o elétron diferenciador. Ok, esse vai ser o elétron diferenciador. Mas tá, chegamos aqui do subnível. Mas eu quero aprofundar essa localização, porque ainda não sei onde está o meu elétron especificamente.
Eu quero saber a casa desse elétron, né? Nós sabemos o nível, nós sabemos a cidade da pessoa, ok. Mas não é o suficiente para saber onde essa pessoa tá. Nós sabemos o bairro, o subnível dessa pessoa, mas não é o suficiente para saber onde essa pessoa tá? Ó, nós sabemos o nível, ok, o bairro. Mas eu preciso saber a casa. Pra saber a casa dessa pessoa, o número da casa, o número quântico. Aqui é o secundário, né? Secundário, representado por L, não coloquei isso, né? O principal, representado por P, tá? Nós temos o número quântico magnético, representado por ML. A gente vai saber a casa agora desse elétron. E o número quântico magnético, ele vai dizer onde está a casa. Lembrando que o número de casas é igual a metade da capacidade máxima de elétrons por subnível. Ou seja, o que isso quer dizer? Pronto. Ok, subnível S, nós vamos utilizar aqui subnível S, subnível P, né? Subnível 0, 1, 2 e subnível 3, certinho? Esse subnível cabe 2 elétrons. Então, como é a metade da capacidade máxima de elétrons por subnível, esse subnível, a capacidade máxima é 2. Então, a metade de 2 é 1. Então, só vai ter uma casa. E essa casa vai ser representada pelo número 0. Então, aí a gente já consegue entender como que a gente vai achar o número das casas dessas pessoas. Aqui, subnível 6, né? P6, né? Subnível 1, 6 dividido por 2, 3. Então, cabe. São 3 casas, 3 casinhas, ó. 3 casinhas. Lembrando que aqui vai ser o 0, aqui é o menos 1, tá? E aqui mais 1. Subnível D. Subnível D cabem 10. Metade de 10, 5. 2, 3, 4, 5. Ok? 5 casinhas. Sempre a gente pega aqui o 0 no meio. 1, 2, menos 1, menos 2. Tá? E o F aqui cabe em 14. Então, metade de 14 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Lembrando que sempre do meio do 0, mais 1, mais 2, mais 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá, ok. Temos aí como foi construída as casas. Aqui a gente falou como foi construída essas casas. A gente quer saber como que a gente encontra esse elétron diferenciador, essa famosa pessoa, né? Faz de conta que esse joguinho é o joguinho de achar o famoso diferenciador na casa Holly Valência. Ó, um jogo que eu inventei agora. Então, depois nós fizemos todos esses passos nesse jogo para achar, nós chegamos no número quântico magnético. A gente vai pegar a casa de valência aqui, por exemplo, desse exemplo aqui que fizemos do ferro, 3D10, ok? 3D10, que na verdade aqui tem 6 elétrons. Qual é o número subnível aqui? É D, não é? Ok, subnível D, então a gente vai usar isso aqui. Subnível D. 5 casas. Quantos elétrons tem? 6. Mas há uma regrinha. A regra de jogo, né? Primeiramente, todos
os elétrons devem ser postos, representados por setas, viradas para cima. E depois, quando não cabe mais, para baixo. Então, nessa casa só cabe 2 tipos de pessoas. Uma pessoa, uma mulher, faz de conta, e um homem. Tá? Só cabe 2 tipos de pessoa. Essa associação, analogia. Então, aqui nós temos 1, 2, lembrando aqui a quantidade 6, tá? 3, 4, 5. 5, mas é 6. Então, agora a gente vai voltar na primeira casa e vai colocar para baixo, porque em cada casa só suporta um homem, ou uma mulher, tá? Então, aqui nós temos o 6. Esse 6 é o elétron diferenciador. E aí, chegamos. Então, por exemplo, se for pedir na questão número quântico magnético, ml é igual ao número da casa, que é esse famoso aqui de Hollywood, esse elétrons, está, que é a casa -2, é o número dessa casa, tá? -2, ok? Aí a gente passa, a gente quer saber mais. Como que esse elétron tá dentro dessa casa? Qual o giro desse elétron? Como que essa pessoa tá dentro dessa casa? Ela tá deitada, tá sentada? Então, nós passamos para o número quântico spin, representado por ms. Então, aqui nós vamos saber, aqui ó, número quântico spin. Aqui nós vamos saber se ele está sentado em pé. Se o elétron parou para cima, o diferenciador, então ele é negativo. O giro dele é negativo. É anti-horário, né? E se ele parou para baixo, ele é positivo. Ou seja, se ele está em pé, ele é negativo. Se ele está deitado, ele é positivo. Essa pessoa nessa casa, nessa mansão em Hollywood. Então, a gente voltar, por exemplo, ao MS, desse exemplo. O MS, o elétron diferenciador, o último, não foi para baixo? Não deu assim? E qual é o critério? Ou esse, ou esse. Esse é mais fácil. Que chegou até aqui, tá filé. Porque para baixo é positivo. Então, o número quântico, o giro dele é meio positivo. Então, aqui nós temos um número quântico positivo. Então, aqui